Olá a todos, eu me chamo Fabrício Curvelo e agora a gente vai começar a solução da lista de exercícios 3.2. Olhando aqui no meu Eclipse, eu não tenho ainda um ambiente preparado para isso. É interessante que a gente faça um projeto novo para essa lista 3.2. Então vou fazer o seguinte aqui, eu vou minimizar o projeto anterior para ele não ficar ocupando muito espaço visual aqui na minha tela e vou criar um novo projeto. Então vamos lá no File, New, Java Project. E seguindo ali o nome para ficar no mesmo padrão, lista 03.2. Ainda é o mesmo assunto, então eu vou repetir ali programação, só que eu não vou usar acento nem cedilha, com sequência. Então fica ali programacal, né? Que é programação sem cedilha e sem tio, com sequência, lembrando de juntar as palavras e iniciar cada uma palavra com letra maiúscula. Vou aqui avançar, finish. Não preciso de nome de módulo nenhum. Muito bem. Aqui dentro eu vou criar um pacote. Então, botão direito no projeto, New, Package. O nome do pacote é Controller. Esse projeto também precisa daquele pacote útil onde está a classe teclado. Se você já tem o projeto anterior, basta você copiar dele e colar. Está aqui, ó. Deixa eu fazer aqui melhor para a gente enxergar melhor. Pacote útil com a classe teclado. Eu preciso desse pacotinho aqui do meu projeto 3.2. Então, botão direito em cima do pacote do projeto anterior e vou escolher a opção Copy. Vou minimizar de novo ele ali. Agora eu vou voltar para o meu projeto atual. Na minha pasta SRC do projeto atual, botão direito, eu vou escolher a opção Paste, que é o colar. E aí com isso veio aqui o pacotinho útil, né? Se você não tem um projeto anterior, então eu sugiro que você procure o vídeo que eu fiz para a lista 3.1 lá na questão 1, que foi o momento que eu criei essa estrutura do projeto anterior, e aí eu criei também a classe teclado, para você ver como é o procedimento, tá bom? Volta lá, vamos dar prosseguimento aqui no momento atual. Vou criar aqui a classe da questão 1, então botão direito no pacote controller, New Class, e o nome da classe é questão 01. Não esquecer de marcar o método main aqui embaixo. Criou lá. E eu vou copiar aqui a questão da nossa lista de exercícios. É legal que você faça o enunciado ficar na questão. Vou botar aqui o comentário, barra, asterisco, enter. É legal que você faça a questão ficar no enunciado aqui, o enunciado da questão ficar aqui na classe, para você não ter que ficar trocando de tela toda hora. Essa troca de tela confunde a gente também, a gente perde um pouco a nossa linha de raciocínio. Você ficar travado na mesma tela é melhor para você raciocinar. Então eu vou aqui apertar Ctrl Shift F para o Eclipse organizar aqui o texto tudo na mesma tela. Vou arrancar esse comentário daqui que não nos interessa. Então vamos lá. Desenvolver um programa que pergunte o valor da conta a ser paga no restaurante e exiba como resposta o valor com acréscimo dos 10% da gorjeta do garçom. Então, vamos lá, essa questão é uma questão que também envolve cálculo de porcentagem. E a porcentagem eu vou utilizar simplesmente a forma como a matemática nos ensinou. Então, o que eu preciso perguntar aqui para o usuário? Qual é a entrada de dados que eu preciso aqui? É o valor da conta que ele tem que pagar. Então, por exemplo, se ele está no restaurante, a conta deu R$ 50, na verdade ele tem que pagar R$ 50 e mais os 10% do garçom, o que de cabeça a gente já sabe que dá 55, né? Mas como é que eu faço isso? Então vamos devagarzinho aqui. Primeiro preciso ter a variável para guardar o valor da conta que ele vai trabalhar. Então, como é dinheiro, é um valor que tem os centavos, eu vou usar double, porque double é a variável dos tipos em real, né? Real dos tipos que não são somente os inteiros, né? E aí vou botar aqui como valor o nome da variável. Em seguida já vou fazer o pedido para o usuário. Então valor recebe teclado ponto ler double, porque é uma variável do tipo double. Lembrando que esse comando teclado ele vem dessa nossa classe teclado aqui, então você precisa ter isso já no seu pacote, senão não vai funcionar, tá bom? E aqui dentro da área de texto eu preciso fazer a frase que vai aparecer para o usuário.
Então, vou botar aqui, por favor, informe o valor da conta do restaurante. Deixa eu botar aqui em tela cheia. Muito bem. Informe o valor da conta do restaurante. O usuário vai digitar esse valor que vai cair ali na nossa variável valor. Eu, então, preciso fazer o cálculo do acréscimo dos 10% na gorjeta do garçom e apresentar essa resposta para o usuário. Eu vou criar uma nova variável aqui, que eu vou chamar de valor final. Lembrando, juntei duas palavras, então é legal que você faça do jeito que eu fiz. Ó. A segunda palavra fica agarrada na primeira, com a letra inicial em maiúsculo. Essa variável valor final, ela fica para fins de cálculo. Então, ela é o nosso processamento nessa questão aqui. Então, o valor final, agora vamos falar da porcentagem, né? O valor de alguma coisa, que está na nossa variável valor, precisa ser acrescido de 10%. Então, na matemática, a gente aprende que é pegar esse valor, multiplicar por 10 e dividir por 100. Só que isso daqui, esse cálculozinho aqui do valor, ele me dá apenas o acréscimo, ele não me dá o valor final. O valor final é o valor inicial mais esse acréscimo. Então, por exemplo, se a conta deu R$ 50 e eu faço esse cálculo aqui apenas, esse cálculo vai dar 5, porque 50 vezes 10 dividido por 100 dá 5. E quanto a conta final que a gente tem que pagar no restaurante não é R$ 5. R$ 5 é só a parte do acréscimo. Então, qual é o valor final? O valor final é pegar o valor inicial que está na nossa variável valor e somar ao acréscimo, que é essa parte que nós temos aqui. Então, eu vou isolar entre parênteses a parte do acréscimo, que é para o Java resolver aquela etapa primeiro, porque parênteses tem prioridade, e depois que ele tem ali a resposta do acréscimo, ele acrescenta o valor e guarda tudo na nossa variável valor final. Está faltando ali o ponto e vírgula, né, para a frase ficar completa. Muito bem. Então, o valor final aí dessa conta está ali, né? Só para relembrar também, já falei isso numa outra questão que envolvia cálculo de porcentagem. Você sabe fazer cálculo de porcentagem de outras formas, você também pode fazer aqui, tá bom? Por exemplo, existe uma situação onde eu poderia fazer o valor final, simplesmente receber o valor inicial multiplicado por 1.10, uma vez que são 10% de acréscimo. Esse valor já me dá a mesma resposta. Agora, você tem que fazer uma ou a outra, não pode ser as duas ao mesmo tempo, senão a conta vai ficar diferente da resposta correta. Enfim, agora eu preciso mostrar a saída de dados, né? Mostrar para o usuário quanto deu essa conta. Então, vou fazer um sysout Ctrl espaço e vou explicar para ele aqui que o valor da conta com o acréscimo de 10% fica igual a o que está na nossa variável valor final. Muito bem, vou salvar e vou executar. Por favor, informe o valor da conta no restaurante. Vou colocar aqui novamente aquela explicação que eu fiz, né? Vou botar R$ 50. Lembrando, é um valor double, então você não pode colocar, se você quiser usar centavos, você não vai poder usar vírgula para fazer isso não. Isso dá erro, tá bom? Você tem que usar com ponto, lembre-se sempre disso. Se você quiser um número redondo, tudo bem, não precisa ter o ponto. Mas se você quiser incluir centavos, é com ponto e depois os valores dos centavos. Mas eu vou fazer com o cálculo do valor redondo. R$ 50. O valor da conta com acréscimo de 10% fica em 55. E como é double, ele não tem preocupação ainda da parte de quantos dígitos tem após a casa do decimal, dos centavos. Então, ele vai exibir quantos forem necessários. E quando não tem nenhum, o double sempre exibe um ponto zero. Ok, mais uma questão resolvida aí. Um abraço a todos e vamos até a próxima.